Olá, amigos! Aqui estamos nós novamente juntos no podcast da ASEAMA, Associação Espírita de Amigos dos Animais, que é o podcast Fala Animal. E estamos adentrando a semana de Natal do ano de 2021 para os caminhos da compreensão sobre a doutrina espírita. Este podcast foi iniciado da parte dos voluntários da ASEAMA com o objetivo de todos juntos sermos capazes de, a partir das lições da doutrina espírita, compreendermos a alma dos animais, entendermos os caminhos da evolução, abrirmos os campos da consciência para o processo de transição para a regeneração. É uma voz que parte dos animais para os ouvidos humanos, parte da espiritualidade superior para os ouvidos humanos, de tal forma que, com a compreensão dos processos do espírito, sejamos capazes de decidir os caminhos que devemos tomar, junto ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo a olhar os animais como nossos irmãos, conforme nos demonstra o Consolador prometido, e, acima de tudo, sensibilizando os nossos ouvidos como espíritos que somos, a partir do conhecimento que adquirimos, para sermos capazes de ouvir a linguagem simples e profunda que parte dos nossos irmãos mais jovens para os ouvidos humanos, compreendendo o que eles precisam, compreendendo as diretrizes do Cristo, compreendendo os verdadeiros processos que partem da egrégora de amor que de qualquer forma cobre a terra pela construção dos espíritos superiores que nos amparam. Que sejamos capazes de abrir as portas para esta egrégora e termos ouvidos de ouvir, olhos de ver, abandonando as mentiras que contamos para nós mesmos, abandonando as invenções múltiplas, abandonando as discussões estéreis e abraçando a verdade por si mesma, para que ela se torne o impulso da verdadeira transformação. O pilar que norteia toda a doutrina espírita é, sem dúvida, Jesus, o mestre do amor, o maior pedagogo que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, este arcanjo que governa o planeta, suas luminosas diretrizes desdobradas pela doutrina espírita. É o Evangelho que Jesus nos trouxe, a constituição divina entregue por Ele às nossas mãos, o primordial ponto, a essência sublime da doutrina espírita. São as lições do Evangelho que nos tornam espíritas. Nos encontramos num momento em que, a partir destas lições, precisamos ter um outro raciocínio sobre nossa presença na Terra. E ouvir Jesus em seu apelo sublime para o processo de transição. Hoje, nosso convite para o Natal é ouvirmos o arcanjo que ecoa através dos animais. Meus amigos, hoje trazemos uma psicografia da equipe espiritual da ASEAMA. Como vocês sabem, nos acompanhando a partir dos múltiplos trabalhos da ASEAMA, um dos trabalhos da ASEAMA é uma psicografia que traz notícias dos animais que já desencarnaram. Reforço, como nós sempre falamos, que esta psicografia não é ditada pelos espíritos em fase de animalidade, porque espíritos em fase de animalidade não têm condições de ditar uma psicografia. Cada vez que alguém nos pede, nos solicita notícias
do seu animal, do animal que foi tutorado por ele ou por ela. Durante a reencarnação, esta solicitação é encaminhada à equipe espiritual da Seama, que busca, então, saber onde está o animal, encontrando o tutor espiritual responsável por este animal na dimensão do espírito. E este tutor envia uma carta que é transmitida pela equipe espiritual da Seama para os médiuns da Seama. E é esta carta do tutor espiritual dos animais que é então entregue a cada um dos tutores que nos procura. Para o podcast de hoje, nos trouxe a equipe espiritual da Seama um resumo a partir da maneira de ver o mundo por parte de dois animais que se tornam representantes dos animais na Terra. De tal maneira que sejamos capazes de olhar o momento em que nós vivemos na Terra, as lições da doutrina espírita e particularmente as comemorações do aniversário de Jesus Cristo através dos olhos dos animais. Este podcast se chama Fala Animal. E hoje, a partir destas colocações, que são um compilado daquilo que a fraternidade franciscana observou, através das ondas de pensamentos destes animais, então nos trouxe em forma de carta. Vou reforçar, não é que estes animais ditaram isto à equipe espiritual que está nos trazendo, não. A fraternidade de Francisco de Assis, espíritos superiores capacitados na compreensão do pensamento dos animais, em ouvi-los a partir da maneira deles de se comunicar, em compreender a sua linguagem, observando vários pensamentos destes animais especificamente, os colocaram em uma carta e nos trouxeram para este podcast. Então, meus amigos, na primeira carta, nós ouviremos o bezerro. Vamos ouvir, efetivamente, a partir deste podcast, na coragem de saber o que eles sentem, como se pudéssemos ouvir deles mesmos, para compreendermos que caminhos tomar, não só por nós, pela terra, por aqueles que nos cercam. Que Jesus nos ampare a todos. Tenho andado todos os dias à espera da minha mãezinha. Dias e noites se passam sem que eu veja o sol, ou a lua, a não ser quando o bicho-homem abre a porta. Ele é muito feroz e perigoso, não posso me arriscar a enfrentá-lo. Mas talvez um dia ele traga a minha mãezinha. Com o passar dos dias, mal me lembro de como ela é. Sei que é muito grande e seus beijos são tão carinhosos. Lembro do dia que a conheci. Eu logo fiquei de pé. Havia acabado de nascer. Ela me deixou limpinho e falava comigo. De repente, antes mesmo que pudesse reagir, chegou o bicho-homem e me tirou da mamãe. Ela chorou muito e eu também, e gritei por ela sem parar. E ela chorou por mim e implorou para o bicho-homem. Por favor, não leve meu filhinho, por favor, não faça mal a ele. E durante 2 dias e 2 noites eu a ouvia me chamando. Filho querido, mamãe está aqui. Por favor, devolva meu filho, por favor. O que fizemos a você, bicho-homem, para que nos separe assim? Por favor, deixe-me ficar com meu filho. Filho querido, mamãe está aqui. Mas o bicho-homem nos ignorou. Eu respondia a ela, mamãe, mãezinha, mamãe, estou aqui, vem me buscar. Bicho-homem, me leva para minha mamãe. Mas mesmo assim, enquanto o bicho-homem falava alto e ria, me carregavam, junto com outros filhos, para longe. E nem ouvir minha mamãe podia mais. Agora estou aqui, esperando e esperando. Mas hoje está diferente. Tem muito barulho lá fora e muitos bichos homens falando. E vários filhos como eu gritando. Opa, o bicho homem abriu a porta, está me tirando daqui.
Meu corpo dói, minhas pernas estão fracas. Acho que desta vez vão me levar para minha mãezinha. Me colocaram neste gigante lugar que anda junto com outros filhos. Finalmente vão me levar para minha mamãe. Há quanto tempo será que estamos neste lugar que anda? Paramos. Mamãe, mamãe, estou aqui. O bicho-homem me trouxe de volta. Oh, vamos sair. Estão nos carregando. Que cheiro estranho. Não é o cheiro da minha mamãe. Que lugar estranho. Quantos bichos homens. Oh, estão matando os filhotes como nós. Não, não. O bicho-homem está feroz. O que será que fizemos? Mamãe, mamãe, socorro! Mamãe, estou aqui! Não, bicho-homem, me leve para minha mamãe! Quanto sangue, bicho-homem! Não faça isso, por favor, bicho-homem, não faça isso! Não, por favor! Bicho-homem, você é feroz? Por que, bicho-homem? Meus amigos, a carta em questão descreve a condição de um bezerro preparado para se tornar vitelo ou vitela, né? Ou baby beef. Alguns processos durante a sua reencarnação. E nos demonstra a inconsciência deles diante dos passos que estão sendo dados e o sofrimento pelo qual eles passam. Temos visto, a partir dos trabalhos da SEAMA, a condição de muitos destes animais após o desencarne, adentrando a dimensão do espírito em profundo sofrimento, em pânico e traumatizados, e enxergando o homem efetivamente como um verdugo cruel, conforme nos conta André Luiz no livro Missionários da Luz. Muitas vezes, tão impactados pelo que eles passaram, que torna difícil o tratamento por parte das equipes espirituais superiores. Tal qual têm eles consciência do que ocorre com eles e com o próprio corpo enquanto estão encarnados, embora não compreendam que são espíritos desencarnados, entendem que encontram-se em outro lugar e guardam na memória a situação pela qual eles passaram. Muito nos alegra e nos consola saber que os animais que nós tutoramos, quando desencarnam, se lembram de nós, recordam dos momentos alegres que passamos com eles, sentem saudades de nós e, ao nos ver quando os visitamos no sono físico, se alegram por nos reconhecer. Nos acalenta o coração saber que eles mantêm a consciência de si mesmos na dimensão do espírito. No entanto, esta é uma realidade não somente para os animais que nós tutoramos, mas para todos os animais em fase de animais superiores, conforme nos diz André Luiz em Evolução dos Mundos, aves e mamíferos. Mantendo a consciência de si mesmos, capazes de se lembrar do que ocorreu durante o processo reencarnatório, conscientes daqueles que os cercaram, quando passam por situações tão tristes quanto esta que nós fomos capazes de ouvir agora, que sei que nos entristeceu. Sei que entristeceu a você, amigo, que está sempre conosco. Eles se recordam do que houve na terra. Lembram-se das saudades da mãe. Lembram-se do medo do homem. Lembram-se do desespero ao perceber os últimos momentos da reencarnação. E isto os traumatiza. Bebês que desencarnam antes de um ano de vida encarnatória e chegam em pânico na dimensão do espírito, trazendo este pânico na alma, exigindo intenso trabalho por parte das equipes espirituais superiores. Muitas vezes, ainda assim, a memória recorrente do trauma lesa o corpo espiritual. Não por uma expiação, porque espíritos em fase de animalidade não têm expiações. Porém, controlam o próprio corpo espiritual.
Esta situação que nós vimos, meus amigos, recorrente não só no Brasil quanto em todo o planeta Terra, ligada diretamente ao consumo de leite, porquanto estes animais são os bezerros machos que não dão leite. Nós guardamos na memória a caixinha de leite nas prateleiras do supermercado, sem perceber que por trás dela está uma mãe que sofre, um filhote que chora, olhares e corações traumatizados. Vamos à nossa segunda carta, que é representada por um animal, como muitos nas fileiras de abate. Não pode ser verdade isso que nos contaram. Dizem que quando o bicho-homem se enfurece, ele nos mata para usar nosso corpo. Dizem que nos levam a um lugar distante e frio, com cheiro de morte. Dizem que nos enfileiram e nos matam, e que uns veem a morte dos outros, e que ficam rindo disso, e dizem que é um lugar horrível, que não importa o quanto imploremos, o bicho-homem está tão feroz nestes lugares que fica irado. E dizem que eles partem nossos corpos em pedaços com nomes diferentes, e daí distribuem em suas tribos. E os bichos-homens comem nossos corpos em seus rituais. Um dos mais importantes parece que chamam de Natal. Neste, quase todas as tribos participam. É um dos mais horríveis rituais. Muitos de nós são assassinados, pois eles servem nossos corpos como oferendas de morte. É um ritual de morte? Nos parece que é. Estamos esperando que o bicho-homem fique menos feroz. Quando ficarão eles menos ferozes? Estamos esperando. Temos medo. O tempo todo temos medo. E agora, como vai ser? As mamães tentam proteger os seus filhos, mas o bicho-homem é tão poderoso que leva também as mamães e as matam. Dizem também que há alguns bichos-homens que resolveram que não vão mais participar desses rituais das tribos. Eles dizem que não podem mais nos matar e nos comer, que nossas famílias deveriam viver em paz. Dizem que somos irmãos, são nossos amigos. Eles dizem para que parem. Anjos homens nos ajude. Anjos homens dizem que vocês estão cada vez em números maiores. Por favor, nos ajudem. Não deixem que nos matem. Nos ajudem. Não deixem que nos maltratem. Os bichos homens são muito ferozes. Podem dizer a eles que não nos matem? Podem dizer que parem? Por que o bicho homem faz isso? O que fizemos? O que fizemos de errado? Por que o bicho homem nos castiga? Nos ajudem, anjos homens, nos ajudem. Anjos homens, precisamos de vocês. Somos nós, seus irmãos animais. Meus amigos, lembrando que esta carta traz a visão a partir da forma de vivenciar as coisas por parte dos animais. Naturalmente nos olhando como animais, porquanto somos nós, embora espíritos em fase de humanidade, parte do reino animal. Sob a ótica dos animais, observar as cidades em que vivem os homens não deixa de ser observar uma tribo sob outro olhar, vivendo eles dentro do processo de sociedade que compreendem desta forma. Portanto, as palavras não denigrem a condição de nenhum homem na terra. Ao contrário, trazem a visão ainda infantil e ingênua que reflete nos olhos dos animais. Temos plena noção de que aqueles que hoje olham os animais como seus irmãos mais jovens, necessitados do amparo imediato e optam por uma condição de vida que não gere sofrimento a estes irmãos, estão longe ainda do reino angélico. Cada um de nós que se encontra nessa situação, optando pela filosofia de não crueldade aos animais, que é o veganismo,
Nós da SEAMA, que optamos por essa filosofia, por amor ao próximo, pela compreensão do Evangelho e pela compreensão de evolução, temos plena consciência que ainda estamos distantes do reino angélico, cabendo a nós amplo trabalho, íntimo, dentro dos processos da reforma consciencial, para daqui milhares de anos chegarmos ao reino crístico. No entanto, para os animais, que tanto sofrem pela crueldade humana, submetidos às linhas de sofrimento indescritíveis, ecoando desesperadamente um apelo para que paremos, interrompamos os processos que nós temos infligido continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente, todos os segundos, derramando lágrimas incontáveis. Aqueles que são capazes de olhar para eles e enxergá-los, compreendê-los, minimamente que seja, e interromperem qualquer passo que lhe gere sofrimento, são anjos. Por isso o texto se refere a eles como anjos homens, para o olhar dos animais. Quanto a nós, com a mais absoluta sinceridade sabemos que em nosso passado guardamos, se não nesta reencarnação, em outras, múltiplas condutas distantes do amor aos animais, à natureza e ao Evangelho de Jesus. Abrindo hoje as portas para a compreensão do amor ao próximo, apenas optamos por dar os primeiros passos para interromper os equívocos cometidos. E ao ouvir um texto como esse, todos nós, lembrando do próprio passado, vivenciando hoje o presente sob o olhar dos animais, não podemos deixar de pensar quanto ainda temos a trabalhar em nome deles. Meus amigos, adentramos o Natal, o aniversário de Jesus. E nossas mesas, sem que percebamos, ecoam estas lágrimas que ouvimos, os apelos que sentimos, comemorando a chegada do arcanjo governador do planeta na Terra. Regamos as nossas mesas com sangue, sofrimento e dor. Desligados da verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus e da real razão dele ter encarnado entre nós, ainda não compreendemos que o maior presente que podemos dar ao Mestre é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Adentrasse o Mestre o nosso lar na noite de Natal. Que diria se nossas mesas contivessem tanto sofrimento e dor? Naturalmente, o Natal é uma troca de presentes, reunião em família, mas acima de tudo, meus amigos, que não seja a nossa alegria motivo de tanta tristeza. A fala de nossos irmãos deve ecoar em nosso silêncio. Por isso, hoje nossos comentários são mais curtos, para que se guarde em nossa mente e em nosso coração o que eles precisam e o que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Por quanto tempo, meus amigos,
mentiremos para nós mesmos ou adiaremos a interrupção de tanta crueldade. Por quanto tempo os animais vão sofrer, aguardando do homem a consciência do Evangelho? Quantas mães chorarão por seus filhos? Quantos filhos chamarão a mãe? Quantos irmãos nossos nas linhas de abate? É preciso que tenhamos coragem de sermos cristãos conforme o Cristo nos ensinou. Espíritas representantes de Jesus, conscientes do significado do Natal, compreendendo a evolução, comprometidos com o amor. Nós vamos encerrar o nosso podcast hoje com uma colocação de Emmanuel no livro Alvorada do Reino, década de 1930. Um apelo por parte da espiritualidade superior aos corações humanos. Capítulo na Senda de Ascensão. Desse modo se pedes proteção e arrimo aos que te precederam na vanguarda do progresso e se aguardas a assistência dos benfeitores que do mais alto te observam as esperanças, compadece-te também das criaturas humildes que laboriosamente se agitam na retaguarda, peregrinando ao teu encontro. Se é justo esperar pelo amor que verte sublime do céu em teu benefício, é preciso derramar este mesmo amor nas furnas da terra, a que consciências fragmentadas se acolhem, contando contigo, para que se eduquem e aperfeiçoem. Para o homem, o anjo é o gênio que representa a providência divina. E para o animal, o homem é a força que representa a divina bondade. Recorda os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com nossos irmãos menores. Deixamos aqui o nosso abraço sincero por parte dos voluntários da SEAMA e um apelo por parte da Associação Espírita de Amigos dos Animais para que seja o nosso Natal, acima de tudo, um Natal cristão, um Natal com Jesus, ou um Natal com amor, um Natal sem crueldade, para que em nossas mesas não ecoe o sofrimento que nós ouvimos hoje, para que nós estejamos comprometidos com a regeneração, sejamos espíritas, cristãos, humanos, tenhamos compaixão. Um Feliz Natal de todos nós, voluntários da SEAMA, para nós, para os animais, para a natureza e principalmente para Jesus.